A caçada na floresta. Eu nunca fui do tipo que gosta de aventuras na natureza, mas às vezes a gente faz coisas por impulso que acabam nos marcando para sempre. O que vou contar aconteceu há alguns anos, quando fui convidado por um grupo de amigos para uma viagem de fim de semana a uma cabana em uma floresta distante. Não era o meu lugar favorito para passar o tempo, mas todos insistiram, e eu, querendo me desconectar da rotina, aceitei. A cabana ficava a cerca de 4 horas da cidade, cercada por uma floresta densa que parecia se estender infinitamente. Ao chegarmos, percebi que não havia sinal de celular, e a única forma de comunicação com o mundo exterior era um telefone fixo velho que, segundo o dono da cabana, raramente funcionava. Isso já me deixou inquieto, mas decidi ignorar e tentar aproveitar o fim de semana. No primeiro dia, tudo correu bem. Fizemos uma trilha curta, assamos marshmallows na fogueira, rimos e contamos histórias até tarde da noite. Mas no segundo dia, algo começou a me incomodar. Durante a manhã, enquanto caminhávamos por uma trilha mais afastada, tive a sensação de que estávamos sendo observados. Não era algo que eu podia explicar com clareza, mas era como se houvesse olhos nos seguindo entre as árvores. Comentei com os outros, mas eles riram, dizendo que eu estava paranoico. À tarde, a sensação piorou. A floresta estava estranhamente silenciosa. Nenhum som de pássaros, insetos ou vento. Apenas o som de nossos próprios passos. De vez em quando, eu achava que via algo se movendo pelo canto do olho, mas quando olhava diretamente, não havia nada. Um dos meus amigos, Carlos, também começou a se sentir desconfortável e sugeriu que voltássemos para a cabana. Concordamos e voltamos rapidamente, mas aquela sensação de ser seguido continuava. Quando a noite caiu, decidimos não nos afastar muito da cabana. Estávamos sentados ao redor da fogueira quando ouvimos pela primeira vez um som baixo, como um assobio longo e melancólico, vindo da floresta. Paramos de conversar imediatamente, tentando identificar de onde vinha. Era diferente de qualquer som natural que já ouvimos. Carlos, o mais corajoso do grupo, gritou algo como "Quem está aí?", mas a única resposta foi o silêncio. Depois disso, cada um voltou para dentro da cabana. Eu fiquei inquieto, incapaz de dormir. Por volta da meia-noite, ouvi algo do lado de fora, como galhos quebrando. Achei que algum animal pudesse estar por perto, então peguei uma lanterna e olhei pela janela. Não vi nada, mas o som continuava, mais próximo agora, como passos pesados sobre folhas secas. Meu coração acelerou. A lanterna tremia na minha mão. De repente, um dos meus amigos gritou. Era Daniel, que estava no quarto ao lado. Corri até lá e o encontrei parado na janela, pálido como um fantasma. "Tem alguém lá fora", ele disse, apontando. Olhei para onde ele indicava e vi uma sombra. Era grande, alta, mas estava longe demais para distinguir detalhes. O estranho é que não parecia se mover como uma pessoa ou havia algo errado com a forma como se deslocava, quase como se estivesse deslizando. Carlos, que não acreditava em nada sobrenatural, decidiu que iria sair para investigar. Pegou uma faca de caça e sua lanterna e saiu pela porta antes que pudéssemos detê-lo. Ficamos esperando na cabana, tensos, ouvindo seus passos se afastarem até desaparecerem na escuridão. Alguns minutos se passaram em silêncio absoluto, e então ouvimos um grito. Longo, agonizante, e claramente de Carlos. Sem pensar, corri para fora junto com os outros, seguindo na direção do som. A floresta parecia diferente à noite, como se as árvores tivessem se fechado ao nosso redor. Chamamos por Carlos, mas ele não respondeu. Após alguns minutos, encontramos sua lanterna caída no chão, ainda acesa, mas ele não estava em lugar nenhum. O pânico começou a tomar conta. Decidimos voltar para a cabana e esperar o amanhecer para procurar ajuda, mas o caminho de volta parecia errado. As trilhas que conhecíamos tão bem durante o dia pareciam ter desaparecido. Começamos a dar voltas, a lanterna iluminando apenas troncos de árvores e sombras inquietantes. Foi então que ouvimos novamente aquele assobio, agora muito mais próximo. Foi nesse momento que vi algo.
Entre as árvores, uma figura. Era alta, magra, quase esquelética, com membros alongados que pareciam errados, desproporcionais. Ela se movia lentamente, mas cada vez que desviávamos o olhar, parecia estar mais perto. Os olhos brilhavam na escuridão, um amarelo doentio que parecia atravessar minha alma. Começamos a correr. Não havia mais direção, apenas a vontade de escapar. O assobio agora vinha de todos os lados, como se estivesse nos cercando. Minha respiração estava pesada, e cada passo parecia me levar mais fundo na floresta. Meus amigos estavam perto, mas eu podia sentir que estávamos sendo caçados. Finalmente, depois do que pareceram horas, encontramos a cabana. Trancamos a porta e nos encolhemos no chão, tentando nos acalmar. Mas então ouvimos algo do lado de fora. Passos pesados no alpendre, seguidos por batidas na porta. Não abrimos. Ficamos ali, em silêncio, enquanto as batidas continuavam, intercaladas com aquele assobio que parecia zombar de nós. Quando o sol finalmente nasceu, o barulho parou. Abrimos a porta com cautela e não havia nada ali, apenas marcas profundas no chão, como se algo com garras enormes tivesse arrastado Carlos para a floresta. Saímos da cabana naquele mesmo dia, deixando tudo para trás. Nunca encontramos Carlos. A polícia fez buscas, mas não encontrou pistas. Até hoje, os outros evitam falar sobre o que aconteceu naquela floresta, mas eu não consigo esquecer. Às vezes, ainda ouço aquele assobio nos meus sonhos. E, de alguma forma, sei que aquilo ainda está lá, esperando por sua próxima presa. A estrada sem fim. Meu nome é Ricardo, e o que vou contar aconteceu há 3 anos. Até hoje, não sei se consigo explicar o que vivi naquela noite, mas sei que mudou minha forma de enxergar o mundo para sempre. Eu trabalhava como vigia noturno em uma fábrica nos arredores da cidade. Meu turno começava às 8 da noite e terminava às 4 da manhã. Era um emprego solitário, mas pagava as contas. A fábrica ficava em uma área industrial afastada, rodeada por campos vazios e algumas poucas casas abandonadas. Àquela hora, as ruas estavam sempre desertas, e o único barulho constante era o das máquinas da fábrica funcionando. Naquela noite, tudo começou normal. Fiz minha ronda, conferi os portões, os galpões, e depois me sentei na guarita para passar o tempo. Sempre carregava um livro ou meu celular para espantar o tédio, mas por volta das 2 da manhã, algo me distraiu. Ouvi um barulho de passos vindos do lado de fora do portão principal. Levantei-me, peguei a lanterna e fui verificar. Não havia ninguém lá. Pensei que talvez fosse um animal ou minha mente pregando peças. Mas, assim que voltei para a guarita, ouvi novamente os passos, dessa vez mais altos e apressados. Fui até o portão mais uma vez, varrendo a escuridão com a luz da lanterna. Nada. A partir daí, comecei a me sentir desconfortável. Havia algo no ar, uma sensação de que eu estava sendo observado. Continuei meu turno, mas estava inquieto. Quando o relógio marcou 4 da manhã, saí do meu posto, tranquei tudo e peguei minha moto para ir embora. Era um trajeto de cerca de 20 minutos até minha casa, por uma estrada que cortava os campos. Naquele horário, o silêncio era absoluto, exceto pelo ronco do motor. Eu estava a cerca de 10 minutos de casa quando notei algo no retrovisor. Uma figura escura estava parada no meio da estrada por onde eu acabara de passar. Reduzi a velocidade para tentar enxergar melhor, mas a escuridão tornava impossível distinguir qualquer detalhe. Resolvi acelerar. Afinal, poderia ser apenas algum morador ou alguém perdido. À medida que avançava, não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela figura parada. Parecia errada, fora de lugar. Foi então que a coisa piorou. Olhei novamente pelo retrovisor e vi a mesma figura. Mas agora ela estava mais próxima. Muito mais próxima. E o mais estranho, eu não havia ouvido nenhum som de passos ou qualquer indicação de que algo estava se movendo tão rápido. Acelerei ainda mais, meu coração disparado, tentando manter a calma. Por alguns minutos, não olhei para trás. Quando finalmente tive coragem de verificar,
quase perdi o controle da moto. A figura estava ali, a poucos metros, correndo na mesma velocidade que eu. Não era possível. A 80 km por hora, ninguém poderia correr assim. Mas ela podia. Entrei em pânico. O motor da moto rugia enquanto eu acelerava até o máximo que podia. Já não olhava para trás, apenas seguia em frente, rezando para que aquilo ficasse para trás. Quando finalmente avistei as luzes da cidade, pensei que estava seguro. Mas então, aconteceu algo que fez meu sangue gelar. Um poste de luz na entrada da cidade iluminou a estrada por um breve momento, e eu vi a figura nitidamente pela primeira vez. Era alta, magra de um jeito quase impossível, como se os braços e as pernas fossem compridos demais para um corpo humano. O rosto, se é que podia ser chamado assim, era uma mancha indistinta, como uma sombra em constante movimento. E os olhos brilhavam com um tom amarelado que parecia perfurar a noite. Quando cruzei os limites da cidade, a figura parou. Simplesmente parou e ficou ali, parada na beira da estrada, como se houvesse uma barreira invisível que ela não pudesse cruzar. Continuei dirigindo até minha casa sem olhar para trás, com o corpo inteiro tremendo. Só quando entrei na garagem e fechei a porta, permiti-me respirar novamente. Naquela noite, não consegui dormir. Cada sombra parecia esconder algo, e cada barulho parecia ser um eco daquela figura me perseguindo. No dia seguinte, liguei para meu chefe e pedi demissão. Não voltei mais àquela fábrica e nunca mais peguei aquela estrada. De vez em quando, ainda sonho com a figura. Nos sonhos, ela está sempre parada, me observando, com aqueles olhos amarelos brilhantes. Não sei o que era, de onde veio ou por que me escolheu. Só sei que, desde aquela noite, evito estradas desertas e sempre olho para trás. Não quero dar outra chance para aquilo me encontrar. A sombra no porão. Eu sempre fui uma pessoa cética, alguém que busca explicações lógicas para tudo. Fantasmas, espíritos ou qualquer coisa do tipo nunca fizeram parte da minha realidade. Isso mudou quando me mudei para uma velha casa no interior, herança de um tio distante que nunca conheci direito. O lugar estava em condições razoáveis, mas precisava de alguns reparos. Apesar da aparência antiga e dos rumores da vizinhança sobre eventos estranhos, decidi ficar. Afinal, era uma casa de graça. No início, tudo parecia normal. A casa tinha aquele cheiro característico de mofo e madeira antiga, e o vento fazia as janelas rangerem à noite, mas nada além disso. No entanto, depois de algumas semanas, comecei a notar coisas que eu não conseguia explicar. Objetos fora do lugar, passos abafados no corredor quando eu tinha certeza de estar sozinho, e, o mais inquietante, uma sensação constante de estar sendo observado. O porão era o lugar mais estranho da casa. Eu só tinha descido lá uma vez para verificar as caixas de coisas que meu tio deixará para trás. Era um espaço úmido e escuro, com uma escada de madeira que rangia sob o peso de cada passo. As paredes eram de pedra bruta, e havia um cheiro de terra molhada misturado com algo que eu não conseguia identificar, algo pesado, quase metálico. Não encontrei nada de interessante lá, apenas ferramentas antigas e móveis quebrados, mas desde aquele dia eu evitava o lugar. Havia algo no ar, uma presença invisível que fazia a nuca arrepiar. Tudo mudou em uma noite de tempestade. O vento uivava lá fora, e trovões sacudiam as janelas. Eu estava na sala lendo um livro quando ouvi um barulho estranho vindo do porão, como se algo tivesse caído ou sido arrastado. Meu coração acelerou, mas me forcei a acreditar que era apenas o vento ou talvez algum rato. Peguei uma lanterna e desci. O porão estava mais frio do que o normal, e a lanterna parecia incapaz de iluminar completamente o espaço. Me aproximei de um canto onde parecia ter algo caído. Era apenas uma prateleira antiga que cedeu, espalhando ferramentas pelo chão. Soltei um suspiro aliviado, mas quando me virei para subir, ouvi claramente um sussurro. Era baixo, quase imperceptível, mas parecia dizer meu nome. Fiquei paralisado. Tentei me convencer de que estava ouvindo coisas, mas o som continuou, agora mais nítido. Vá embora. Meu corpo inteiro gelou.
A lanterna começou a piscar, e na parede oposta vi uma sombra que não era minha. Era alta, disforme, com braços longos que pareciam se esticar para o teto. Ela se movia, mas eu não. De repente, a lanterna apagou completamente, mergulhando-me na escuridão total. Senti um sopro gelado no meu pescoço e um peso no peito, como se algo invisível estivesse me pressionando contra o chão. Minha respiração estava rápida e descompassada, e tudo o que eu conseguia pensar era em sair dali. Com todas as forças, corri em direção à escada. Subi os degraus de 2 em 2, quase tropeçando no caminho. Quando alcancei a porta, ela parecia mais pesada do que nunca, como se algo a segurasse. Lutei contra a resistência e, finalmente, consegui fechá-la atrás de mim. Naquela noite, dormi no sofá com todas as luzes acesas. A partir daquele dia, o porão permaneceu trancado, e eu evitei até mesmo passar perto da porta. Apesar disso, as coisas continuaram a acontecer. Às vezes, eu ouvia batidas vindas de lá em plena madrugada. Outras vezes, sentia aquele mesmo peso no peito ao tentar dormir. Decidi me mudar após um episódio final. Estava arrumando algumas coisas no quarto quando vi, no espelho, a sombra novamente, parada atrás de mim. Girei rapidamente, mas não havia nada ali. Porém, no espelho, ela continuava, imóvel, como se estivesse me observando. Era o suficiente. Em menos de uma semana, eu já estava em outro lugar, deixando aquela casa para trás. Não sei o que era aquela coisa ou por que parecia ligada àquele lugar. Nunca contei essa história a ninguém, mas às vezes, ainda sonho com aquele porão e acordo com a sensação de que não estou sozinho no quarto. O eco na escuridão. Sempre fui apaixonado por trilhas. Desde pequeno, a ideia de caminhar por florestas, respirando o ar fresco e ouvindo os sons da natureza, me trazia uma paz que não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Já adulto, essa paixão virou uma espécie de obsessão. Meu objetivo era explorar trilhas menos conhecidas, lugares que poucos se atreviam a pisar. Foi assim que acabei na Floresta do Silêncio. A floresta tinha esse nome por causa de uma lenda local. Diziam que era um lugar onde o som desaparecia, como se o próprio ar engolisse qualquer ruído. A região era pouco frequentada, e as poucas informações que consegui online diziam que a trilha era desafiadora, mas recompensadora. Perfeito para alguém como eu. Cheguei no início da trilha em uma manhã de outono. O ar estava fresco, e as folhas douradas cobriam o chão como um tapete. Havia algo quase mágico naquela paisagem. Deixei meu carro estacionado em uma clareira e me preparei para a caminhada. Tinha tudo comigo, mapa, lanterna, água, comida e meu velho caderno de anotações. O início da trilha foi tranquilo. A luz do sol penetrava pelas copas das árvores, e o som dos pássaros criava uma sinfonia reconfortante. Caminhei por horas, parando ocasionalmente para tirar fotos ou fazer anotações. No entanto, à medida que avançava, percebi uma mudança sutil. Os sons começaram a desaparecer. Primeiro os pássaros, depois os insetos. Eventualmente, tudo o que restava era o som de meus próprios passos e da respiração. À tarde, a floresta parecia diferente. As árvores eram mais altas e densas, bloqueando quase toda a luz do sol. O chão estava coberto por uma camada espessa de folhas que abafava meus passos. O ar parecia mais pesado, e a cada curva da trilha, eu tinha a sensação de que algo estava errado. Mas continuei. Afinal, ainda tinha algumas horas antes de escurecer, e meu plano era acampar em uma clareira que, segundo o mapa, ficava próxima. Quando cheguei à clareira, percebi que o mapa estava errado. Não havia espaço aberto, apenas mais árvores e escuridão crescente. Decidi improvisar e montar acampamento no lado da trilha. Enquanto armava minha barraca, ouvi algo. Era um som baixo, quase imperceptível, como um murmúrio. Parei e olhei ao redor, mas não vi nada. Concluí que devia ser o vento passando pelas árvores. A noite caiu rapidamente, e com ela veio o verdadeiro silêncio. Um silêncio absoluto, opressivo. Não havia o som do vento, dos insetos ou de qualquer vida ao meu redor.
Era como se eu estivesse preso em um vácuo. A única coisa que quebrava aquele vazio era o som do fogo que acendi para me aquecer. Por volta das 9 da noite, ouvi o murmúrio novamente. Desta vez, era mais alto, vindo de algum lugar na floresta. Peguei minha lanterna e iluminei as árvores ao redor. A luz parecia incapaz de penetrar a escuridão. O som continuou, crescendo e se tornando algo mais distinto. Era como um eco, mas as palavras eram incompreensíveis, distorcidas. Meu coração começou a acelerar. Decidi que era melhor entrar na barraca e esperar pelo amanhecer. Apaguei o fogo, fechei o zíper da barraca e me enrolei no saco de dormir. Mas o som não parava. Ele se aproximava, como se algo estivesse circulando meu acampamento. Minha lanterna estava ao alcance, mas eu estava paralisado pelo medo. Foi então que ouvi passos. Não eram como os meus, abafados pelas folhas. Eram pesados, lentos, e pareciam ressoar diretamente na minha cabeça. O som parou bem na entrada da barraca. Tudo ficou em silêncio novamente, mas eu sabia que havia algo ali. Com a mão tremendo, peguei a lanterna e iluminei a entrada. Por um momento, nada aconteceu. Mas então, o zíper começou a se abrir, devagar, como se alguém do lado de fora estivesse puxando. Gritei e me joguei para fora pela parte de trás da barraca, correndo sem rumo pela floresta. Não me importava com a direção, só queria me afastar daquele lugar. Enquanto corria, ouvi o som de algo me seguindo. Não era humano. Era pesado e irregular, como se tivesse muitas pernas ou nenhuma. A floresta parecia interminável, e eu não conseguia encontrar o caminho de volta para a trilha. Meu corpo estava exausto, mas o medo me mantinha em movimento. Finalmente, tropecei em uma raiz e caí. Minha lanterna voou para longe, apagando-se no impacto. No escuro absoluto, ouvi o som se aproximar. Podia sentir sua presença. Era enorme, e o ar ao meu redor parecia vibrar. Fechei os olhos e esperei pelo pior. Mas então, tudo parou. Quando abri os olhos, a floresta estava diferente. O sol começava a nascer, e os sons da natureza voltaram como se nada tivesse acontecido. Levantei-me, cambaleante, e percebi que estava de volta à trilha, a poucos metros do ponto onde tinha começado no dia anterior. Peguei o caminho de volta ao carro, tentando processar o que havia acontecido. Quando finalmente cheguei, vi algo que me gelou até os ossos. No capô do carro, havia marcas. Arranhões profundos, como se algo com garras enormes tivesse passado por ali. Não contei a ninguém o que aconteceu naquela floresta. Até hoje, evito lugares isolados. E, às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço aquele eco distante, me chamando para voltar. A noite na clínica. Eu sempre achei que trabalhar como recepcionista noturna em uma clínica médica seria um emprego tranquilo. Não é como se houvesse um fluxo constante de pacientes durante a madrugada. Na maior parte do tempo, ficava sozinha na recepção, com os sons abafados dos equipamentos médicos e o ruído ocasional de um fax ou telefone quebrando o silêncio. Mas naquela noite, algo aconteceu que eu jamais esquecerei. A clínica onde eu trabalhava ficava em uma área afastada da cidade, cercada por prédios abandonados e terrenos baldios. Durante o dia, era movimentada, mas à noite, parecia que o mundo inteiro ficava em silêncio ao redor. Estava lá há apenas 3 meses, e embora gostasse da calmaria do turno, nunca deixava de sentir uma certa inquietação. Sempre parecia que havia algo escondido na escuridão dos corredores. Tudo começou por volta das 2 da manhã. Eu estava na recepção, folheando uma revista velha e tentando manter os olhos abertos, quando ouvi um barulho vindo do corredor principal. Era um som baixo, como um clique ou estalo, que ecoou pela clínica. Levantei a cabeça e fiquei em alerta, tentando identificar a origem, mas tudo voltou ao silêncio. Decidi ignorar. Às vezes, o sistema de ar-condicionado fazia barulhos estranhos, então imaginei que fosse isso. 10 minutos depois, ouvi novamente. Desta vez, era diferente. Não parecia mais um som mecânico, mas algo mais próximo, como passos lentos.
Senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei para as câmeras de segurança, que exibiam imagens granuladas em preto e branco dos corredores. Não havia nada de anormal. Mesmo assim, o som continuava, agora mais nítido, como se alguém estivesse andando descalço. Levantei-me, pegando a lanterna que ficava no balcão, e decidi investigar. Os corredores eram longos e mal iluminados, com apenas algumas lâmpadas fluorescentes piscando ocasionalmente. Caminhei devagar, tentando convencer a mim mesma de que não havia nada. Talvez algum funcionário tenha voltado para buscar algo, pensei. Mas todos tinham ido embora há horas. Cheguei ao final do corredor e virei para a ala de exames. Tudo parecia em ordem, exceto por uma porta que estava entreaberta. Era a sala de armazenamento de equipamentos médicos, e eu tinha certeza de que a havia trancado no início do meu turno. Com o coração batendo acelerado, empurrei a porta com cuidado e iluminei o interior com a lanterna. Estava vazio, mas o ar ali dentro parecia mais frio, pesado de um jeito estranho. Enquanto inspecionava a sala, ouvi algo atrás de mim. Era um suspiro. Longo, baixo e claramente humano. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Corri de volta para a recepção, tentando manter a calma. Assim que me sentei, o telefone tocou. Era o ramal interno da clínica, vindo de uma sala que eu sabia estar vazia. Atendi com a mão tremendo. Alô? Não houve resposta. Apenas um silêncio profundo, seguido por um estalo, como se alguém tivesse desligado do outro lado. Olhei para as câmeras novamente, e foi então que notei algo. No corredor próximo à sala de armazenamento, onde eu tinha acabado de estar, havia uma figura parada. Era alta, esguia, e parecia olhar diretamente para a câmera. Fiquei paralisada. A imagem piscou por um momento, e quando voltou, a figura havia desaparecido. O restante da noite foi um borrão de medo e paranoia. Não saí mais da recepção, mantendo todas as luzes acesas e segurando o telefone como se fosse um escudo. Quando o relógio marcou 6 da manhã e o turno diurno começou a chegar, corri para casa sem explicar nada a ninguém. Nos dias seguintes, tentei racionalizar o que aconteceu. Talvez fosse uma falha nas câmeras, uma ilusão causada pelo cansaço. Mas um detalhe me deixou inquieta. Quando voltei ao trabalho na noite seguinte, encontrei a sala de armazenamento novamente destrancada. E dentro dela, havia marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Pedi demissão 2 semanas depois. Não consegui mais suportar a sensação de ser observada. Até hoje, quando passo perto daquela clínica, sinto um arrepio, como se algo ainda estivesse lá, esperando. Não sei o que vi naquela noite, mas sei que não era algo deste mundo.